Olá, sejam bem-vindos ao podcast Chave na Mão, uma iniciativa da construtora Tenda Digital. Meu nome é Gabriele, trabalho no ciclo financeiro da companhia e hoje, nesse episódio, vamos falar sobre vistoria. É uma curiosidade, é um medo, é toda uma ansiedade, porque é o primeiro contato que o nosso cliente tem hoje com o lar dele, né? O apartamento, a realização do sonho, antes da entrega oficial da chave, que vocês já viram aí em outros episódios, que é um momento super importante pra gente. E neste momento, a gente traz uma analista de operações, a Camila Teixeira. Cami, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu sou a Camila, sou analista de operações. Atualmente eu não estou mais na parte da entrega, estou no acabamento, mas eu estou há 3 anos na empresa, né? Nessa, É nessa parte de trajetória, a trajetória bastante. conta muito. Eu acho que o legal, a gente já conversando aqui nos bastidores, a Camis trouxe um pouquinho do que ela viu mesmo nesses 3 anos, vindo como estagiária e hoje já no cargo de Sim, analista, né? Ter participado de várias frentes ali da parte de obra. sim. E a gente traz a Camis para matar as curiosidades ali. A gente nunca trouxe o tema, inclusive, de vistoria, então acho que Uhum. vai ser um papo muito bacana e que vai ajudar você aí que tá quase chegando na emoção para realmente entrar pela primeira vez no seu apartamento. E aí, Cami, já de primeira, Uhum. como que começa tudo esse processo da vistoria, né? Como que é a primeira comunicação que vocês fazem com o cliente ali para ele visitar, a organização do campo de obra, enfim, conta um pouquinho pra gente dessa parte. O processo de vistoria começa quando a gente termina a finalização dos apartamentos. Lembrando que ainda é obra, então os apartamentos estão finalizados, mas ainda tem áreas comuns e outras coisas acontecendo, Uhum. mas os apartamentos finalizados a gente começa dando o início das vistorias. Então, libera para o cliente um e-mail para dizer data de agendamento, quando começa, e aí a gente passa por um processo interno, né, de agendamento, liberação de unidade, e os clientes vão conseguindo se agendar, né? E Uhum. aí a gente entra nesse processo de vistoria. E o cliente, ele sempre acaba esperando. É o início de um processo novo, né? Porque eu Sim. eu acho que é o primeiro momento que aquilo se vira material, né? Aquele sonho não é tão mais Uhum. abstrato apenas na cabeça dele. E qual que é o ponto tão importante para esse dia, né? Como que ele tem que se preparar pensando em roupa, objetos que pode levar, enfim, né? Para Sim, realmente entender se o apartamento está pronto para recebê-lo. Porque querendo ou não, a sim. vistoria é exatamente esse caminho, né? Roupa é um tema bem importante, porque como eu falei, a gente tá em obra ainda, né? Então, a gente se atentar aos calçados fechados, usar sempre calça, evitar partes abertas, esse tipo de coisa, por se tratar de um processo de obras ainda. Blusa sempre de manga, preferir evitar regata. E o cliente, eu acho que está preparado em relação à vistoria, então, se quiser trazer algum tipo de material para fazer teste, como balde, bolinha de gude, alguma vareta, porque a gente faz o teste de percussão, mas aí a gente vai adentrando melhor no Uhum, caso, né? curiosidades. Mas aí a gente vai trazendo, a gente coloca esses pontos, porque acho interessante eles trazerem também para eles se sentirem confortáveis nesse momento de vistoria. Sim, e aí já começando esse checklist meio descomplicado. Você falou de alguns objetos que são importantes levar Isso. nesse momento, né? Tem mais É. algum? E para o que exatamente serve cada objeto, assim, por cima? No momento de vistoria, a gente começa com o cliente, a gente olha todos os visuais, então a gente olha funcionamento de porta, de esquadria, a gente olha os testes hidráulicos, a gente faz teste na pia, nas louças, para ver se Uhum. não tem nenhum tipo de vazamento ou irregularidade. A gente olha caimento, por essas bolinhas de gude que eu comentei, para a gente testar o caimento do ralo. Da vareta a gente faz o teste de percussão. Então a gente olha para ver se não tem peça oca, desalinhada, e a gente olha todos esses pontos na vistoria, né? Então, pontos visuais, como detalhes de massa, é, detalhes de pintura, enfim. Aí a gente consegue olhar todos esses pontos na vistoria, né? E a gente vai passando juntos, passo a passo com o cliente. A gente tem um BVU, né? Que é o Boletim de Uhum. Vistoria da Unidade. Então, lá tá ticado bonitinho todos os dados, né? Então, a gente começa por esquadrias, por teste de louça, e assim vai passando, a gente vai passando junto também, olhando junto com o cliente. E aí, Camis, para deixar um pouco mais claro, esse cliente, ele tem um acompanhamento do time ali o tempo inteiro, explicando o que ele precisa ver, tudo mais, essa questão do Sim, sim. boletim, né? A gente acompanha o cliente desde a entrada da obra, né? E até o momento da vistoria. Então, a gente passa todos esses itens, a gente fala os itens que ele precisa olhar no momento da vistoria, né? E a gente acompanha tudo certinho.
É muito legal saber que tem todo esse acompanhamento e essa parceria, até mesmo para ser um momento muito mais importante, porque eu Sim, imagino que, assim, a pessoa tá avoada, e no bom sentido, tá, gente? De realmente ali sim. emocionada por estar entrando a primeira É, a gente vez. entende que é um momento mágico, né? Então, às vezes, quando a gente tá com muita emoção, a gente não consegue pensar direito. Então, Uhum. por isso que a gente tem esse processo de guiar mesmo o cliente na vistoria, né? Pra ele conseguir olhar todos os detalhes e não deixar passar nada. É, isso não deixa de ser a nossa preocupação com a experiência, né? Sim, Foco no cliente. Acho sim, que no episódio passado a gente trouxe a Giovanna Moretti, que é uma coordenadora que olha para essa parte também sim. de relacionamento, CRM, tá muito perto de vocês na Uhum, obra. Ela cita sobre isso, assistam, que ficou bem bacana o episódio. E ela traz a importância de preparar esse local mesmo, porque é o que você disse, não deixa de ser um ambiente. Não perigoso, mas é que assim, precisa prestar atenção, ainda tá em sim. acabamento, existe todo um processo ali acontecendo em volta agora dos apartamentos, né? Uhum, Ok, o apartamento tá pronto, o edifício tá pronto, mas tem esses reparos. sim. E aí, falando dessa parte de experiência do cliente e indo um pouquinho para entrega de chaves, porque a gente sabe, você comentou que trabalhou na área, né, um pouco. Como que foi a experiência e como que você vê essa transição entre ali a vistoria e a entrega? Demora muito tempo entre as duas? Como que é a experiência que você já passou aqui na tenda? É um prazo relativamente rápido. A gente faz a vistoria das unidades. Quando a gente atinge uma certa quantidade, a gente consegue fazer essa liberação para entrega de chaves, né? É um momento, a gente fala que é um momento mágico, muito especial, né? A gente ter esse contato da entrega de um sonho, né? Poder participar disso é incrível. Mas é isso, né? É um processo relativamente rápido. A gente passa por todas as etapas, né? Porque para entrega de chaves a gente tem que ter o condomínio entregue, então não só Uhum. as unidades aprovadas pelos clientes, mas o síndico precisa fazer uma vistoria também nas áreas comuns. Então ele olha salão de Que festas, interessante, hall, o síndico ele que sim, acaba dando check sim, ali, ou sim, seja, já escolhido sim. antes, que legal. Igual tem a vistoria com o cliente, a gente tem a vistoria com o síndico nessas áreas comuns. E aí a gente faz passar o bastão em relação à parte técnica, então a gente tem laje técnica, tem casa de bombas, a gente explica também tudo bonitinho para que Uhum. depois esse condomínio possa se manter regular, sabe? Tudo Funcionando funcionando e bem em direitinho. comunidade, que legal. E tem alguma documentação nesse meio período que o cliente ainda precisa ver? Tem alguma questão de. Você falou do boletim, falou de algumas questões, mas mais dando profundidade para essa parte de documento mesmo. O que o cliente vai chegar ali? Ele precisa assinar alguma coisa? No momento de vistoria, a gente só pede para que tenha o documento em mãos, então RG, documento com foto, para que a gente possa fazer esse processo de vistoria. E mais de documentação é mais isso, né? Se for trazer algum profissional da área, um engenheiro que tenha RT, enfim, CREA, para a Uhum. gente conseguir comprovar também a legitimidade do profissional que tá atuando junto. Que bacana. E essa questão de se preparar, assim, você falou muito que a gente vai. O cliente acaba recebendo um e-mail, né? Uhum. E como que ele pode tirar essas dúvidas? Hoje ele faz, não sei se ele faz acompanhamento dentro do aplicativo, site, enfim. Como que continua essa comunicação com o cliente até esse momento de vistoria? No e-mail a gente manda uma comunicação, né, sobre a abertura de vistorias para agendamento. E depois ele consegue acompanhar pelo aplicativo. Então, esse aplicativo acompanha desde o início, então, momento de compra, acompanhamento de evolução da obra, de como tá, e depois também, né, assistência técnica, se ele precisar de alguma ajuda, ele consegue abrir chamada por lá também. Que bacana. Você tem alguma história, assim, que você lembra, ou de entrega de chaves, ou de vistoria, né, que acaba sendo o tema, assim, que te tocou, ou que foi muito emocionante, enfim. Olha, eu tenho muitas, mas uma que me pegou muito, assim, que mexeu muito comigo foi o caso de uma mãe que o apartamento era da filha, ela infelizmente veio a perder a filha e ela fez essa vistoria. Então, foi um momento até difícil pra gente conseguir conduzir essa vistoria e manter o foco, né, do ponto. Mas a gente tentou ser o mais aberto possível, né, tratar sempre com carinho, mas foi um momento difícil até pra gente, né, que a gente não espera esse tipo de Não, com acontecimento, certeza. assim. E qual que é o processo, por exemplo, para essa mãe ou para a pessoa que perde, ou até mesmo, acho que uma curiosidade, é se a pessoa, alguém pode fazer a vistoria, por exemplo, no seu lugar, em caso de doença, em caso de falecimento, acho que é uma curiosidade que às vezes as pessoas podem ter e não pensam, porque é um momento de muita emoção, muita alegria, mas é Uhum. importante a gente também entender esse Sim, local, sim. né, de... Consegue, não precisa ser necessariamente você, mas precisa de uma procuração, né? Uhum. Então, uma procuração assinada bonitinha,
para que a gente consiga confirmar que realmente você está dando autorização para uma outra pessoa conseguir fazer a vistoria da sua unidade no seu lugar. E dando já um spoiler dos próximos episódios, a gente vai conversar com o síndico, realmente afinando essas dúvidas de vocês, porque a gente escuta nas redes sociais, enfim, comentários. Então, por favor, deixem as dúvidas de vocês. Ajuda muito a gente a definir quais são os próximos passos, episódios e até mesmo dentro do Instagram posts, para te deixar mais preparado para o dia de receber a sua chave, né? E aí, Cami, você falou que o síndico também participa desse momento, e eu acho muito bacana o quanto essa parceria acontece entre vistoria, entrega de chaves, síndico, e o quanto é importante as pessoas também terem esse contato na hora de fazer essa vistoria e também recorrerem ao síndico. Enfim, como que é essa importância dessa parceria coletiva realmente para Uhum. entregar o sonho dessas pessoas? O síndico, como eu falei, ele fica responsável pelas áreas comuns, né? Então, ele olha a hall, ele olha as áreas técnicas, onde geralmente o cliente, às vezes, nem sempre tem acesso. Então, Uhum, numa laje técnica, por exemplo, casa de bombas, que é onde tem a parte do maquinário, né? Todo sim. esse processo mais técnico. Então, às vezes, o cliente não tem acesso e ele faz esse acesso. É importante que o síndico esteja bem atento às informações. Então, a gente sempre traz os responsáveis por cada área. Então, assistência técnica, a equipe responsável por montar aquele aparelho, aquela máquina, para poder trazer de fato todas as informações. Então, é um processo muito importante, que nem eu falei, para conseguir manter esse condomínio mais para frente, em relação a tirar dúvidas, esse tipo de Uhum, coisa, e para entender o suporte também, né? Para entender se ele tiver algum tipo de problema, algum tipo de dúvida, para quem que ele recorre. Geralmente, quando a gente faz a vistoria com o síndico, ela dura mais do que um dia, geralmente numa vistoria normal de um cliente, porque são muitos pontos, são muitos uhum. andares, muitos pavimentos, a gente olha pontos de tanto aspecto visual quanto técnico e acaba demorando mais tempo, É né? um processo que acontece. Geralmente a gente fica às vezes até uma semana para olhar todos os pontos bonitinhos e a gente Uhum. conseguir fazer esses ajustes também, né? Assim como a vistoria, se precisar de algum ajuste, a gente tem isso também na vistoria do síndico, né? Uhum, perfeito. Então fica aí de spoiler para vocês, aguardem os próximos detalhes. Camis, eu queria muito agradecer o papo. Eu acho que a introdução desse assunto tem muita coisa ainda pra gente falar. Então o convite fica até pra mesmo para você voltar e trazer mais gente da obra que a gente adora, tá? Se você quiser deixar um recado ali pro cliente, para quem tá almejando esse sonho do primeiro apartamento. Bom, eu que agradeço, será um prazer voltar também. Obrigada pela oportunidade. Um, um recado que eu tenho para dar é se atentar nos momentos de vistoria, né? Então, da gente olhar todos os pontos bonitinho. Que nem eu falei, eu sei que é complicado porque é um momento que a gente tem muita emoção, mas é o recebimento do seu apartamento, é um lugar que você depositou muito amor, muito carinho. Então, a gente olhar com cuidado todos os pontos e saber que o time tenda sempre vai estar junto com você para poder olhar tudo e deixar tudo perfeito. Camis, obrigada. Obrigada, eu. Gente, vamos ficando por aqui. Assistam os próximos episódios e até a próxima. Tchau, tchau.